O Dr. Luiz André Pimenta é graduado em odontologia pela UFMG em 1987. Ele fez mestrado na USP em Bauru e doutorado na Unesp em Araraquara. Trabalhou como professor na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, a Unicamp, de 1992 a 2006, onde foi professor titular no Departamento de Odontologia Restauradora, onde teve a oportunidade de orientar várias teses de mestrado e doutorado. Durante um ano sabático, ele se mudou para Carolina do Norte e foi contratado como professor na University of North Carolina em 2006. Ali, ele foi diretor do Centro Craniofacial por 12 anos, serviu como Assistant Dean for Global Initiatives e atualmente é professor titular em prótese na Division of Comprehensive Oral Care e diretor do Advanced Standing Program for International Dentists. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tocar o sino de notificação, participar com uma pergunta e ficar ligado nas nossas conversas com dentistas brasileiros nos Estados Unidos. Olá, pessoal, muito boa noite, bom dia, boa tarde, se você está assistindo agora, dependendo do horário que você acessou a nossa página. Hoje a gente está conversando com um professor da Universidade da Carolina do Norte, o Dr. Luiz Pimenta. Professor, muito prazer. Bom, muito prazer, o prazer é meu de estar aqui com você, João, e é um prazer poder participar desse processo de entrevista e de fornecer informação para as pessoas que têm interesse de vir aqui para os Estados Unidos, de aprender quais são os caminhos para que possam praticar odontologia aqui nos Estados Unidos. Oh, legal. Não, isso é muito bom. Eu queria, então, já começar falando que você iniciou um programa de Advanced Standing na Universidade da Carolina do Norte, certo? Isso. E como que foi essa sacada? Bom, esses programas de Advanced Standing, eles já existem em várias escolas de odontologia aqui nos Estados Unidos. Não existia aqui na Carolina do Norte e por mais de 20 anos, eu estou aqui desde 2004, Ok. e por mais de 20 anos, vários outros professores tentaram implementar um programa similar aqui na Carolina do Norte, Olha. mas por circunstâncias do Estado, de política, de situação da escola de odontologia, nunca tinha sido possível implementar. Aham. Quando eu me tornei o primeiro Assistant Dean de Global Initiatives da Dental School, eu, conversando com o Dean na época da escola, sugeri a ele que seria importante montar um programa como esse, porque isso era sempre uma coisa que eu sempre pensei, porque eu tive a oportunidade de vir para cá, mas eu, quando vim, já era um professor, já era estabelecido, eu fui Uhum. contratado pela universidade, o processo é muito mais fácil, eu não tinha interesse e não tinha a intenção de abrir uma prática privada. Ok. Eu exerço minha prática na Faculty Practice, que tem uma prática da Faculdade de Odontologia. Aham. Então, pensando nisso, eu sugeri a ele de montar um programa e ele falou, bom, veja o que é necessário. Eu fui atrás, entrei em contato com a CODA, que é a Aham. organização que supervisiona toda a prática de educação em odontologia aqui nos Estados Unidos. Aham. E peguei as diretrizes, os guidelines, como é que se montaria um programa. Iniciei a montar o programa, coloquei o currículo, a proposta de currículo, levei isso para o Faculty Senate da Dental School. Aham. A princípio, ainda existia alguma resistência, e eu acho que quando eles viram aquilo, falaram, deixa ele tentar, deixa ele submeter isso para a CODA, e provavelmente não vai passar. Aham. Falaram, não, você pode submeter para o CODA e ver o que vai acontecer. E, para minha surpresa e para a surpresa de todo mundo, o programa foi aprovado na primeira submissão. Nossa! Olha E, isso. e aí, quando eu apresentei isso, inclusive, para o Dean e falei com ele, olha, foi aprovado. Ele falou assim, tá vendo? Você tem que tomar cuidado com o que você quer, que agora você vai ter que correr atrás. E ter que se virar. Isso. E então entrei em contato com a universidade, Aham. falei
tinha o programa sido aprovado. Aí eu submeti todo o processo para ser aprovado na universidade. O projeto foi aprovado no UNC System. Nossa, olha isso. Uma vez que o projeto foi aprovado no UNC System, eu tive que submeter isso para o Board of Governors, que é a instituição que realmente faz a aprovação final. Aham. O projeto foi aprovado pelo Board of Governors em abril de 2019 Olha isso. e eu tive de abril de 2019 até janeiro de 2020 para organizar a estrutura do programa, abrir processo de admissão, selecionar os candidatos e nós iniciamos o programa em janeiro de 2020. E agora nós Rapaz, estamos na segunda turma e eu estou iniciando o ciclo de admissão para a terceira para a turma agora. terceira turma. Rapaz, olha, não tem nada para falar, não E sei, na primeira parabéns. turma nós tivemos 4 alunos. Iniciou com 4. Na primeira turma nós tivemos 4 alunos. Aham. E Na qual é o número segunda, de vagas? então, na primeira turma foram 4 alunos. Tá. E isso também foi uma das estratégias que eu estabeleci, que eu firmei para permitir com que a comunidade aceitasse esse programa, foi que eu coloquei um número limite. Então, Ok. o máximo de alunos que vão poder ser admitidos, que está aprovado no sistema da universidade, são 12. O 12, ok. máximo que pode Aham. ter. Tá. Nós começamos, então, com 4. Eu falei, não, nós vamos começar com uma turma, que vai ser um piloto, com 4 Sim. alunos. Os pioneiros. Pioneiros, isso. E quando eu abri a inscrição para o segundo cohort, para a segunda turma, Uhum. a gente também abriu a seleção para 4 alunos, mas aí o Dean, na época, o diretor, chegou para mim e falou assim, não, vamos abrir para 8. Ok. Então, nós expandimos para 8. Agora, nós temos uma nova diretora na faculdade. Eu reuni com ela semana passada e falei, olha, nós temos a possibilidade de abrir para 8, mas é a sua decisão, é a decisão do Dean. Uhum. Se você quiser voltar para 4, eu volto para 4, mas se for até 8, a gente consegue levar a turma. Então, Aham. eu estou na expectativa de que nós vamos conseguir abrir para 8 vagas. Olha que legal. Nossa, olha, eu fico, puxa, super, super feliz, excited também, porque, poxa, você vê, eu tô falando com o cara que tirou o negócio do nada, levantou do nada e fez o negócio tá acontecendo. O programa, ele Não, é, mas ele é é um composto programa de que quanto tempo? são 29 meses. Eu tenho vários colegas que me ajudam muito. Uhum, São vários colegas que participam não só no processo de admissão, nós temos uma comissão para admissão. Eu não uhum. faço a admissão sozinho, nós somos 20 membros Poxa, de um comitê de admissão. aham, Tem professores que também, não só porque dentro desse currículo, esses alunos, nos primeiros 6 meses, eles fazem um semestre pré-clínico, então ah, eles fazem disciplinas pré-clínicas que vão prepará-los para que possam ir para a clínica, e aí o programa consiste basicamente disso, João. São 29 meses, desses 29 meses, os primeiros 6 meses, que seria o Spring e o Summer Semester, sim. que é de janeiro a junho, julho, eles fazem disciplinas pré-clínicas. Ah, Então, ok. fazem disciplina pré-clínica de dentística, de prótese, de endodontia, de Uhum, periodontia, de radiologia, de farmacologia. Eles ok. estão fazendo como se fosse não fazem matéria básica, porque matéria básica eles já passaram, eles Ok. já fizeram, eles já têm que ter passado nos boards para poder Sim. inscrever para esse programa. Uhum, Então, a gente não necessita de matéria básica. A gente vai, então, só com as disciplinas de pré-clínica para que eles, primeiro, se familiarizem com a filosofia de ensino da nossa escola. exato, ok. Segundo, para que eles passem a entender como é que o sistema de ensino nosso funciona, como é que Aham, as clínicas funcionam, sim. e também serve para que eles comecem a se integrar com a turma que está terminando o segundo ano, Aham, que é durante o Spring e o Summer, sim. porque eles vão ser integrados nessa turma assim que eles começarem
terceiro ano. Então, eles Terceiro. passam a fazer, eles fazem os primeiros 6 meses, Aham. se eles passam em todas as matérias, eles são imediatamente integrados na D3, na turma de terceiro ano, Aham. e eles graduam com aquela turma. Eles fazem o terceiro e o quarto ano com aquela turma e Ok. graduam com aquela turma. Ó, legal. Agora, Que é uma outra. uma pergunta que sempre me fazem é com relação Uhum. à idade. Existe restrição de idade? Essa é uma ótima pergunta. E eu vou te responder, primeiramente, obviamente, não existe restrição de idade. Ok. Não existe restrição de idade. Uhum. Mas recentemente eu terminei meu MBA, então agora sempre quando eu faço uma análise dessa, eu coloco o risk on investment, Aham. Ok. Sim, ou faz sentido. return on investment. Aham. Então, quando eu ponho o ROI, o return on investment, para essas pessoas, eu digo o seguinte: se você tem. Porque esse programa é um programa que custa, é um Sim. programa relativamente caro. Se Aham. você olhar a média de custo desses programas nos Estados Unidos, eles são mais. Não é que eles são mais caros do que um programa regular, mas você tem que pagar a mesma quantidade de dinheiro de um programa regular em Uhum. 29 meses. Então, Certo. o Aham. custo é É alto. elevado. Aham. Você tem que pensar o seguinte: se você está por volta dos seus 40 anos de idade, tá certo? Uhum. Para você fazer esse programa, você vai ficar 2 anos e meio sem ganhar Tá. e vai ter que gastar para pagar o programa. Uhum. Vamos supor que você aos 43 termina o seu programa. Sim. Quantos anos mais você vai ter de clínica Uhum. para abrir uma clínica, fazer a clínica ser estruturada? É lógico, você já sendo um dentista, você tem experiência, você diminui um pouco Uhum. esse gasto, esse tempo gasto para você aprender a Aprender. administrar a Aham. clínica, a lidar com o paciente, porque você já tem experiência. Sim. Mas se você está com seus 40, se você pensar que você vai trabalhar mais 25 anos, Uhum. tudo bem, você vai gastar aí 350 mil dólares para terminar um programa desse, Aham. mas você sabe que odontologia aqui nos Estados Unidos você ganha bem. Sim. Você, como Aham. um general dentist recém-graduado, você ganha 160, 170 mil dólares por Sim. ano. Se Uhum. você já tem mais experiência, você vai chegar aos seus Va- 300, 400 mil dólares por ano. Aham. Então, você consegue viver e pagar esse seu investimento em torno de 5, 6 anos, você Olha, paga. que legal. Aham. E aí você vai viver com os outros 20 Aham. anos que você tem Sim. pela frente. Aham. Agora, se você já está mais para os seus 45, 50 anos, É. se você não é um especialista, Aham. você é um general dentist, é um investimento Alto, de né? alto risco, com uma Ok. possibilidade de retorno não muito grande. Ok. Então, não existe nenhuma limitação de idade, Aham. mas existe a análise de custo-benefício e de Custo-benefício. risco e de retorno do investimento que você vai fazer. Você sabe que você falou isso e realmente é uma coisa interessante que particularmente nunca me veio à cabeça, sabe? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não tinha ideia sequer do que era um advanced standing, o que era fazer uma residência, nada disso. E eu fui ter a primeira noção do que era isso com um dentista que eu conheci, ele é indiano, ele tinha acabado de terminar o advanced standing na Universidade de Boston, e foi Uhum. então que eu comecei a ter, falei, então tem um caminho para fazer assim, assado. Mas eu nunca parei para pensar nessa questão, né? Porque você tem esse período de tempo ainda para trabalhar. Eu, por exemplo, me encaixo na segunda parte que você falou, de cima de 45, e sabe, eu, eu costumo dizer que eu realmente me encontrei fazendo o que eu faço hoje, sabe? Eu não trabalho no consultório Uhum. particular, e eu admiro muito quem trabalha, quem parte para essa área, porque não é meu negócio, sabe? Eu realmente me encontrei É. ali, como no Health Center,
sabe? Um lugar super bacana para trabalhar, os pacientes, hoje os pacientes já me conhecem, sabe? E para eu parar Isso. esses 2 anos, 2 anos e meio, quase, para voltar para a escola, para depois voltar a fazer o que eu já estou fazendo, entendeu? Então, Não no vale meu a pena. caso, no meu Não vale caso, a não. pena. É. Então, é isso que as pessoas às vezes me perguntam, e como eu já te disse anteriormente, eu toda semana eu tenho Uhum, Zoom meetings com pessoas do mundo inteiro aham, perguntando sobre o programa, e eu sempre tento trazer isso. Por exemplo, nessa turma agora que nós temos do Advanced Standing Program, essa segunda turma, aham, eu tenho alunos que vão de 30 e poucos anos a 42 anos. ok. São pessoas maduras, né? Elas já São sabem o pessoas que maduras. querem. Não, Aham, a média de idade, porque, bom, como eu te falei, eu fiz o meu MBA e eu sou muito orientado por dado. Eu ok. gosto de olhar número, eu gosto de olhar dado e Uhum, para substancializar a minha análise. sim. Então, eu fiz uma análise, eu tenho um programa analítico que chama Tableau, Uhum, eu tenho o programa, e então eu fiz toda uma análise, porque nós tivemos, no último ciclo, nós tivemos quase 300 candidatos nossa, para 4 vagas. Então eu fiz rapaz. uma análise e Aham, comecei a fazer de onde que eles vêm, qual que é a média de idade, qual que é a origem, de onde eles se formaram. Então, eu tenho todos esses dados e a média de idade dos homens e mulheres é em torno de 31 anos e meio, sim. variando um pouquinho para homem e mulher, mas é em torno de Uhum, 31, 32 anos de idade é a média das pessoas quando aplicam para sim. esse tipo de programa. Aham, é. Então, E é um pessoal já maduro, é um pessoal que já sabe o que quer, já teve alguma experiência praticando uhum, odontologia nos países de origem. sim. Agora, a que diferença você colocaria, por exemplo, com relação a quem está buscando trabalhar aqui? É claro que acho que a diferença maior já existe, porque o Advanced Training, ele te habilita a trabalhar em qualquer estado, em qualquer lugar dos Estados Unidos, Quem termina um programa como esse tem o diploma americano. americano. Com quem, com um programa de residência, como um ADD, por exemplo, um ADD, um Advanced Education. O O ADD, se eu não me engano, uhum, eu não trabalho com ADD diretamente, porque eu estou na parte de prótese. Mas para você poder fazer um ADD aqui nos Estados Unidos, muitos dos programas de ADD em GPR, que é o uhum, General Practice aham, Residency, você tem que ter o diploma americano. ok. Eles limitam as pessoas para esses programas, porque não é um programa de residência, a maioria deles, eles requisitam que as A pessoas maioria. sejam graduadas nos Estados Isso. Unidos. E existe isso Isso é o que eu porque ouvi falar. não, eu passei por uma reprovação nesse caso, porque eu apliquei para o ADD na Universidade de Boston, e acho que no final das contas eu Uhum. acabei nem sendo chamado para entrevista. Hoje eu sei de cabeça, por exemplo, que existe um programa de ADD na Flórida e, se eu não me engano, em Connecticut, na Yukon, também Uhum. tem, que aceita estrangeiro. E, Se eu desculpa, não a Universidade de Nova York também, a NYU, aceita gente que graduou fora. estrangeiro, Isso. Mas, como você ok. disse, são Porque poucos. a maioria desses programas, porque a maioria desses programas, como eles não são, como ADD e GPR não prepara especialistas, eles não Aham. são especialistas. Não, não. Eles não têm, eles não são reconhecidos como especialidade. Aham, Eles são para general dentists. aham. Então, você precisa ter uma licença para poder atender paciente na escola. Uhum. É diferente de um programa de residência, onde você tem o diretor do programa que vai
assinar como responsável pelo seu treinamento. Ok. Eu acho que tem algumas nuances nesse sentido, mas como eu não sou dessa área, eu Não, não tenho são, total certeza a sem respeito disso. problema. Agora, você... Agora, fazendo residência, sendo um curso de especialização, por exemplo, prótese, Uhum, ou que vai te dar o título de mestre, por exemplo, aqui na Carolina do Norte tem o programa de Operative Dentistry, que é de dentística, isso. e que você sai com o certificado de mestre, com a endodontia, a prótese, a cirurgia, se bem que cirurgia é um caso até à parte, A cirurgia é um mas pouco... esses programas, porque daí você tem que trabalhar em hospital, e aí Aham, para trabalhar em hospital, se você não tem a licença, é uma situação complicada. é. Ah, eles, quando você faz um programa de residência, que você estava me perguntando, e se um brasileiro quiser vir fazer residência aqui nos Estados Unidos? Uhum, Ele pode, e em alguns estados dos Estados Unidos, você pode praticar odontologia como especialista, sim, mas não pode praticar como general dentist. ok. Ok, você fica Você restrito pode abrir uma àquela... prática como especialista. Sim, Como especialista. Por aham, exemplo, acho que na Virgínia você pode, no Texas você no pode Texas, ok. fazer isso. Uhum, sim. Então, É, são estados que permitem que você faça isso. aham. Até o grupo, aquele grupo com que eu comentei contigo, que eu comecei a fazer parte como afiliado, a plataforma Dr. Dream, eles têm esse conhecimento e eles têm realmente como é que fala? A orientação, porque é muito bacana o trabalho que eles fazem, porque eles pegam a pessoa individualizada, né? Eles pegam a pessoa e estudam caso a Uhum. caso e falam, o seu caso é bom, É. você conseguiria melhor para um advanced training ou para uma residência. Às vezes a pessoa já é, Uhum. por exemplo, um periodontista e fala, poxa, você É. poderia trilhar para pério e nessa faculdade ou nesses cursos você tem condição de ter de se preparar bem para poder entrar. Então eles dão toda essa assessoria e fazem o estudo do intention letter, das cartas de, sabe, de Uhum. recomendação. Eles ajudam bastante o pessoal nesse sentido. E é uma coisa muito legal, porque não é todo mundo, quer dizer, quem no Brasil que sabe como fazer isso, né? E Uhum. quando você encontra alguém, um grupo que já passou por todo esse processo e fala, olha, o caminho das Ah, pedras é por isso, é por facilita, aqui, é excelente, facilita, muito. facilita muito. É, é, é uma coisa impressionante, porque eu vim para cá em 2004 para fazer um ano sabático. Uhum. Fui contratado na universidade em 2006. Eu já era professor titular da Unicamp quando eu vim para cá, Olha isso, mas eu Piracicaba. vou te falar sinceramente, quando eu comecei a trabalhar, é, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu me sentia como um junior faculty. É mesmo? Desculpa, meu cachorro está Não, latindo ali. imagina. Mas então você torcia pro Quinzão lá em Piracicaba ou não? Eu sou torcedor do Cruzeiro. Também não é Ah, bom falar Cruzeiro, muito sobre isso, porque o Cruzeiro está na Série B. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. É, Mais vencido. Já foi assim. Hoje em dia não é mais, não. não, mas poxa, você veio para cá em 2004, então, com o ano sabático. Mas você, bom, o ano sabático, quando me vem na cabeça, eu não sei, não tenho ideia. Você Uhum. tira aquele ano, então, da sua atividade para ir para fora. Mas você veio para cá para com algum plano Eu vim para cá de... para fazer um ano de pesquisa. Eu Ah, e foi minha esposa, a ok. Silvana, Aham. nós viemos para ficar fazendo um ano de pesquisa. Na Viemos, UNC eu mesmo. vim a convite. Isso, eu vim a convite do departamento, a Silvana veio a convite de outro departamento, e nós ficamos aqui para fazer um ano de período sabático. Esse um Uhum. ano se estendeu para 2 anos, Aham.
E daí, quando a gente estava para voltar, eles fizeram a oferta para que a gente ficasse aqui Poxa, e a gente acabou decidindo ficar. muito bom. Muito legal. Não, eu acho muito legal isso. Nossa, e ah, o trabalho que você vem desenvolvendo, então, desde 2006 aqui, era similar ao que você fazia em Piracicaba? Não. Ah, Quando eu estava em Piracicaba, eu estava no departamento de odontologia restauradora. Minha linha de pesquisa era com adesivos dentinários, com materiais odontológicos. Aham, Quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar no Craniofacial Center, no Centro aham, Craniofacial. aham. E como eu tinha meu treinamento também em prótese, eu comecei a fazer a parte de aparelhos para pacientes com fissura Ah, lábio-palatina. sim, sim, ok. E aí eu me tornei diretor do centro do centro do Craniofacial Center daqui da UNC. Fiquei como diretor do Craniofacial Center por 13 anos, Olha isso, legal. até quando eu me tornei Assistant Dean de Global Initiatives. Aham, E aí eu abri esse programa e aí eu não tenho sim. tempo para ficar fazendo muitas outras coisas. Aham, Então agora eu sou professor na prótese, dou aula para os alunos na prótese e aham, coordeno e eu organizo todo o programa de Advanced Standing Program do Advanced Standing Program aham. e vejo pacientes na clínica de Faculty Practice. Ok, então, como no Faculty Practice, você vê pacientes na área de prótese? Prótese, restauradora, Ah, ok, implantes, legal. toda a parte de reabilitação oral. Aham. Poxa vida, então, bom, você falou, não tem quase tempo, dá para dar uma descansada, Não, essa ideia que às vezes a gente tem, vai morar nos Estados Unidos e vai estar com uma vida tranquila. É trabalho é intenso o trabalho tempo intenso. todo. É. Ganha bem, mas Aham. trabalha Trabalha-se bastante. muito. É. Muito. É. Não, trabalha-se muito. E aqui o sistema americano, ele é assim, ele incentiva quem trabalha. Quem Legal. trabalha ganha, quem não Aham. trabalha não ganha. Muito bem. Agora, então, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sempre quis perguntar isso. Vamos lá. Você teve experiência dentro da academia no Brasil e agora tem Uhum, essa experiência dentro da academia nos Estados Unidos. uhum. Qual é a diferença que você, como professor, vê com os alunos do Brasil com os alunos daqui? Sempre quis saber isso. Ok. Eu vou responder de uma maneira mais ampla, mas eu Ok. vou dizer o seguinte: as escolas de odontologia do Brasil, de boa qualidade, as melhores faculdades de odontologia no Brasil, não deixam nada a desejar em termos de ensino Aham. comparadas com as escolas americanas. Eu acho que os bons alunos do Brasil seriam bem-sucedidos aqui da mesma maneira. Aham. Nós temos uma odontologia de altíssimo nível no Brasil. O problema é que, como existem muitas faculdades de odontologia no Brasil, a Ok. gente perde o controle de qualidade. Ah, ok. Diferente dos Estados Unidos, que nós temos um número limitado de faculdades de odontologia, Uhum. o sistema de accreditation, Sim. de verificação da qualidade, Sim. é muito rigoroso Aham. e periódico. A cada 7 anos, cada Eles escola veem. vai passar pela accreditation e tem que Uhum. passar, e se não passar, Perde. tem problema seríssimo. Uhum. Então, isso faz com que, de uma maneira geral, a odontologia nos Estados Unidos, ela, na média, ela é boa. Na odontologia brasileira, nós temos excelência, mas temos outras que não são Tá. excelentes. Aham. Você acredita que Então, se, isso. se fosse, se estabelecesse alguma coisa semelhante ao que se tem aqui, bom, no Brasil, No Brasil existe um certo controle, mas não é no mesmo rigor ah, que tá, é feito aqui. aham,
A CAPES também faz avaliações periódicas, também faz a classificação das escolas. Uhum. Mas o Brasil hoje tem mais de 200 faculdades de É, odontologia. isso é verdade. É. Então, é uma situação que é muito difícil controlar. É muito Uhum. difícil controlar. E outra, você tem que formar professores qualificados para 200 faculdades. É muito difícil. É muito difícil. E a questão Então, do número de especialidades que tem no Brasil com as que são reconhecidas aqui? nisso eu acho que não interfere Não muito, interfere? não interfere muito na Ok. qualidade. Eu acho que não. Eu acho até que algumas especialidades que tem no Brasil permitiriam até que a odontologia aqui fosse melhor, eu Ok. acho. Aham. Por exemplo, implantodontia, aqui não existe implantodontia. Sim. Geriatric dentistry no Brasil, você tem odontologia geriátrica Aham. que não tem como especialidade. Como especialidade. Ok. A dentística no Brasil é reconhecida como especialidade, aqui operative dentistry não é especialidade. Então, eu acho que existem algumas diferenças, mas isso eu acho que não resulta em diferença de qualidade. Aham. Agora, com relação aos alunos, que você me perguntou qual Sim. que é a diferença dos alunos. Eu acho que a diferença maior é a idade na qual os alunos no Brasil entram na faculdade e a que os alunos entram aqui. Aham. Aqui os alunos têm que passar pelo college. Sim. Então, eles têm 4 anos a mais antes de entrar na odontologia. Então, eles já entram na odontologia mais maduros. Ok. No Brasil, eu mesmo, eu entrei na faculdade de odontologia, eu tinha 17 anos. Ok. Eu Uhum. me formei, eu tinha 21 anos. 21. É. Eu É, conversei com é, uma, é muito cedo. eu conversei com uma dentista segunda-feira. Ela, ela terminou a faculdade em dezembro e ela foi fazer uma entrevista em Cleveland em dezembro, em outubro, antes de se formar. Ela, 22 anos, Uhum. ela disse que a coisa que ela mais ouviu foi: quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Porque ela falou: eu tenho 22, mas quando olham para mim parece que eu tenho 14. Então, e eu falei para ela, realmente é isso, porque essa idade com que ela já terminou a graduação é a idade que o pessoal aqui está começando a Tá vida dentro da entrando. odontologia. Exatamente. Aham. É, Exatamente. Porque eles terminam o high school com 17, 18 anos, aham, fazem 4 anos de college, já é 21, 22 anos. sim. Entrar com 20 e entrar numa escola de odontologia é um processo extremamente competitivo, que Muito. normalmente as pessoas passam 1, 2 anos tentando antes de entrar. Aham, Então elas já entram com 23, 24 anos. sim. É diferente. Então a maturidade dos alunos é diferente. No Brasil, era muito comum, os alunos me viam fora da faculdade e falavam: Oi, professor. Chegava na clínica, me chamava pelo nome. Aqui, aqui é Dr. Ah, Pimenta, e no aham. máximo é Dr. P, Ah, mas Dr. P. no Ok. Dr. P Aham. ou Dr. Pimenta, mas não existe a possibilidade É. remota de imaginar que um desses alunos vai chegar perto de mim e vai me chamar por Luiz. Luiz. Nunca. É. Ou Professor Luiz, não. Aham. É tudo Dr. Pimenta. Aham. Mas isso é cultural e a gente Sim, tem que entender. É diferente, a sim. cultura é diferente. Aham. Não quer dizer que eles, por isso, são melhores ou os brasileiros não são. Mas é É a cultura cultura que é mesmo. diferente. Não, é isso mesmo. Uma coisa, eu tenho uma dentista que trabalha comigo, ela é boliviana, e ela também trabalha Uhum. como limited license, já tem também um tempo. E eu perguntei para ela, na Bolívia, eles te chamam pelo primeiro nome ou pelo último nome? Ela falou, na Bolívia me chamam de Dr. Paz, assim como eles chamam aqui. E ela falou, Uhum. no Brasil eles chamam você pelo seu primeiro nome, o doutor João, não é? Eu falei, é isso Isso. mesmo. E aqui é o contrário, doutor Costa, doutor Aqui Costa. E mesmo saindo do trabalho, se eu encontro com alguém do trabalho fora,
É Eles chamam por raríssimo, Doc. ele chama por Dr. A não ser Costa, que você tenha já uma uma proximidade que você amizade, sim, fala: "Por favor, me chame pelo primeiro nome", mas sim. você tem que solicitar isso, caso Aham, contrário. exato, exato. Aqui, inclusive, é até interessante, porque tem alguns, junior faculty, professores mais novos, que Aham. entraram agora há pouco tempo, e eles me chamam de Dr. Pimenta, e depois eu chamo a pessoa pelo primeiro nome, porque muitos deles foram meus alunos, Ok. e aí eu falo: "Não, me chama de Luiz", eles: "Ok, Dr. Pimenta". Eles não chamam pelo eles já criaram o hábito de me chamar Não, por Dr. mas eu acho isso muito legal. Eu tenho, eu eu acho que aqui onde eu estou hoje, bom, graças a Deus, eu estou ali já há 13 anos. E Uhum. mesmo com os dentistas mais antigos, poxa, eu não consigo chamar eles pelo primeiro nome, sabe. É um negócio, como você disse, é É uma questão cultural. de é uma questão de adaptação à cultura. É Sim, adaptação à sim. cultura, Aham. exatamente. E é difícil. Alguns com quem eu trabalho, do pessoal da administração, eles me chamam por Jack. Primeiro é Jack, porque ninguém sabe falar João, e quando eu cheguei aqui já tinham 2 Johns. E eu fa o Entendi. chefe na época falou: "Terceiro 3 dentistas John aqui eu não aceito, vai arrumar outro jeito de se chamar, porque eu não consigo falar seu nome". Eu falei: "Ah, então chama Jack", e acabou ficando. Então, quando, por exemplo, a gente se encontra na rua, qualquer coisa, esse pessoal da administração, aí eles me chamam de Jack, sabe. Mas Aham. a equipe de dental assistant, o mesmo os dentistas também, doutor É, eles chamam Costa, de sabe. doc. Isso. Não faz, no fundo mesmo, não faz muita diferença, porque você está ali, vai Não acabar faz diferença. sendo acaba sendo o mesmo grupo. Eu falo para todo mundo lá, eu não seria capaz de trabalhar se não fosse por vocês. Então, primeiro eu tiro esse negócio de: "Não, porque eu sou dentista, isso, aquilo", não, acaba com isso, sabe. Porque se não é a É, assistente preparando tudo para eu poder trabalhar, eu não trabalho, entendeu. é. Se não são as minhas da recepção cuidando do agendamento de tudo, eu também estava na água. Então, eu Lógico. sou mais um ali junto com todo mundo, entendeu. E bola para frente, não É. tem esse negócio comigo, não cola muito não. Agora, você disse que trabalha na clínica da faculdade, certo? Existem, horas específicas, durante a semana? Como que funciona Isso. essa parte? O meu horário de atendimento na faculty practice é nas terças-feiras, no período da manhã, Uhum. e a quarta-feira, hoje, o dia todo, de manhã e de tarde. De manhã à Então eu tarde. vejo pacientes um dia e meio da semana. Aham. Depois, a outra parte, eu tenho a parte administrativa do programa e Sim, tenho que supervisionar alunos em clínica, porque eu dou aula para os alunos do quarto ano. tá. E essa parte, dos alunos do quarto ano, você realmente vendo os alunos com os Paciente, supervisão pacientes em clínica. É, e supervisão em clínica. ok. Agora, uma coisa que foi trazida também numa conversa que eu tive com uma dentista que fez o Advanced Training aqui na Universidade de Boston, Uhum. ela mencionou que a quantidade de paciente que os alunos veem no Brasil acaba sendo maior comparado com o que os alunos aqui nos Estados Unidos veem, por conta de ser aqui ter um controle muito grande do que você vai fazer. Então, por exemplo, se você tem lá, vamos imaginar, 2 horas para poder fazer o atendimento do paciente, e você pode fazer, então, naquele período, uma restauração classe 1. Existe, você como professor, você viu essa diferença do Brasil, da quantidade de aluno de paciente que os alunos lá viam com o que se tem aqui?
Eu acho que existe uma quantidade maior de alunos, mas eu não acho que seja esse o motivo. Ok, Pelo menos aqui na UNC não é. E aqui na UNC, os nossos alunos veem pacientes em blocos de 4 horas, por exemplo, das 8 ao meio-dia, ok. da 1 às 5 da tarde. Aham, E nesses blocos eles podem ver 2 pacientes ou até 3 pacientes, dependendo do procedimento que eles forem fazer, ok. especialmente se eles estiverem no quarto ano. Ah, tá. Aham, Então, no quarto ano, a gente já começa a preparar esses alunos para a vida real. aham, A gente prepara os alunos para que eles comecem a desenvolver velocidade, aham. a otimizar o tempo, a planejar o tempo, a planejar agendamento, porque isso é a vida É a do vida do dia a dia a dia de dia. clínica. Aham, O problema que eu acho em termos de número de casos é porque tudo aqui nos Estados Unidos é pago. ok. E Aqui não bem existe pago. um SUS como tem no Aham, Brasil. sim. Então, nas clínicas, e eu falo isso porque eu trabalhei na Unicamp, então os pacientes iam lá e eles tinham todo o tratamento odontológico praticamente gratuito, com exceção da parte de prótese, que Ok. eles tinham que pagar as FIIs de laboratório, as despesas de Uhum, laboratório. sim. Aqui não. Aqui a clínica cobra dos pacientes, e aqui os pacientes, quando eles vêm na faculdade de odontologia, eles podem fazer a opção. Eles falam assim: eu quero ser atendido na clínica dos estudantes e o preço é um. Não, eu quero ser atendido na clínica dos residentes e o preço é outro. Ou eu quero ser atendido na clínica dos professores e aí eles vão pagar o Sim. equivalente a qualquer outra private practice. Ah, ok. Ok. Então, em todas elas tem custo. E eu Uhum, acho que o custo é o que limita acesso certo. a número de pacientes, a volume de pacientes. Tá. Mas uma vez que o paciente vem, o aluno, se ele consegue desenvolver bem, ele pode fazer mais do que um Ah, procedimento por tá. clínico. Ah, legal. Não, eu acho interessante. Pelo E, menos na UNC é assim. Eu não sim, sei se em outras escolas eles têm alguma limitação com relação. ok. Eu acho que isso é uma característica bem interessante aqui nos Estados Unidos, porque não existe uma regra para tudo. Primeiro, para os estados. Cada É, estado tem a sua legislação. exato. Então, faz totalmente sentido cada local, cada escola ter a sua política de trabalho e como funciona. Sem problema nenhum. Eu acho isso muito legal, essa variedade que tem de possibilidades. E não só isso, acho que só o fato do paciente ele estar num ambiente onde se consegue fazer tanta coisa e no mesmo lugar, nossa, isso já É, ajuda demais. é. E a odontologia da UNC é uma escola. A UNC é uma escola muito tradicional e muito bem conceituada Aham, no ranking das faculdades de odontologia, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, né? Nos últimos 4, 5 anos, a UNC tem sido ranqueada como a primeira ou segunda melhor escola de odontologia no mundo. É uma olha escola isso. muito boa. É uma Aham, escola em todos os departamentos, em todas as áreas. Tem outro dia eu estava vendo um vídeo sobre a faculdade, um aluno falando: se você pensa em cirurgia, o professor que escreveu um dos livros mais citados e mais usados nas faculdades de odontologia está aqui no primeiro andar. Se você imagina. pensar em ortodontia, o professor está no terceiro andar. Se você Aham, pensar em general dentistry, o professor está no quarto andar. Então, tem muita gente com muita tradição, com aham, muita formação, base de formação e de ensino, né? Então, é uma sim, escola muito bem estruturada, a parte física da escola é muito bem estruturada. aham. Eu E não conheço nenhuma outra escola até agora uhum. com uma infraestrutura física como a daqui. Poxa, isso é muito legal. É um campus expandido? Porque as 2 faculdades que eu conheço aqui em Boston, elas são um prédio. Não, aqui a Faculdade de Odontologia é um conglomerado de 4 prédios que foram sendo construídos Ok. e hoje eles estão integrados em um só. Aham. Mas é uma área imensa, é uma área bem grande.
É. Aqui a Tufts, eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer aqui em Boston, a Tufts e a Boston University. Eu já passei em frente a Tufts, eu sei que Aham. onde é, mas eu não cheguei a entrar na É, faculdade. então, é um prédio, 14 andares, Uhum. fica no meio da cidade, É, exatamente. então você De não ônibus tem passando. ônibus passando, pessoal, carro andando, ônibus, estacionamento para estacionar lá é um terror. Primeiro, pela falta de lugar, e a segunda, quando você acha, paga uma fortuna. É. A Chapel Hill é uma cidade, é um college town, que eles chamam. Ah, Chapel então Hill é isso uma que eu cidade. queria perguntar mesmo, como que é a região aí, Chapel Hill? Chapel Hill é uma college town, é uma cidade que no período de férias deve ter 30 mil habitantes, no período de escola chega a 80, 100 mil habitantes, Olha isso. porque tem os alunos. A Aham, faculdade tem a universidade tem, acho que por volta de 30 a 32 mil alunos, olha isso. geral. Aham, Na odontologia aqui a gente tem 80 alunos por ano, ok. mais os residentes, mais os alunos do Advanced Standing Program. Aham, Então nós devemos ter por volta de uns 1.000 alunos olha que beleza. circulando na odontologia. Tem também alunos de mestrado, doutorado. Aham. E é uma escola É uma escola bem interessante, é uma escola bem boa. Não, eu tive curiosidade de conhecer primeiro a faculdade aí. Eu conheci em 2014 a doutora Andréa Zandona, Isso, que que está agora está que tá inclusive na Tufts. tá na Tufts. Ela é a É, chefe, vai conversar com a gente também a semana que vem. isso. A Ótima Andrea ela. esteve aqui, ela esteve aqui. Ela, Esteve. Então, quando eu conheci, ela saiu, ela tinha saído de Indiana e isso, ido para para cá, ir. veio para cá. E eu acho que em 2018, Ela aí saiu daqui e foi para Tufts. ela veio para cá. Então, essa aí tem rodinha nos pés. Eu vou até conversar com ela também a respeito das diferenças, porque ela é a que eu conheço que tem assim um contato grande com diferentes estados, faculdades e então O filosofias Antônio, de o trabalho Antônio que também, né? você entrevistou também, o Antônio Sim, Moretti, ele teve uma experiência boa, porque ele teve em Rochester, Rochester, isso. depois ele foi para o Texas, Aham. e do Texas ele veio para cá. A história com o Antônio também foi muito bacana, porque uma colega minha de faculdade foi que conheceu ele a primeira vez no Texas. Ela falou: você precisa conversar com o Antônio, o cara é muito bom, é muito legal, me ajudou demais. E isso que eu acho legal é esse senso de ajuda, de comunidade que a gente acaba encontrando para poder ajudar um ao outro, E sabe? Eu acho isso. ele é um ótimo colega, a gente tem um monte de casos junto, a gente trabalha aqui vendo pacientes, e ele está na Pério junto com a minha esposa, a Silvana. Aham. Então, a gente tem um relacionamento muito bom. Eu acho, eu até perdi de perguntar para ele qual o time do coração dele, porque o seu eu já sei que é Cruzeiro. Mas está numa situação difícil. O meu time também tá uma droga. Eu achei que ia dar alguma coisa, agora caiu. Tô achando nem vai que vai para São Paulo, Libertadores. Aí, São ó, Paulo. todo mundo sabe. Eu achava que ia para algum lugar esse ano. Esse ano vai, mas vai nada, viu? Só dá Já tristeza esse começou a povo. contar a história, eu já sei que é o São Paulo. Nossa, nem falo. Ou é São Paulo ou é Vasco. Não, mas eu não vou falar de futebol também, porque eu não entendo nada. Tá bom. Mas, deixa eu ver, eu queria perguntar. Bom, uma coisa que a gente tocou por e-mail, com relação a. Assim, ó, existe alguma característica que você gosta de ver ou que te atrai num candidato que tá indo para aí? Porque ali na plataforma Dr. Dream, a gente vem. Bom, a equipe vem trabalhando bastante, principalmente, uma das coisas é com relação à calibração cultural, que a gente chama, Uhum, que uhum. são as diferenças que existem entre viver aqui De nos como Estados abordar, Unidos, de como como abordar. abordar, exato. E com relação aos candidatos, qual seria assim um perfil legal que um candidato vindo do Brasil que o comitê gostaria de ver nesse candidato?
João, essa é uma pergunta muito difícil. Primeiro porque, como você falou, o comitê tem que ver. E o Uhum. comitê já é um comitê diverso. Tá. Normalmente, o processo de seleção para um Advanced Standing Program é diverso por natureza, porque tem gente do mundo inteiro aplicando. Uhum. E quando eu falo do mundo inteiro, literalmente O é do mundo mundo inteiro. inteiro. Aham. E a diversidade é muito grande. Eu vou te falar baseado na seleção. Na primeira turma, nós selecionamos um aluno do Iraque, uma aluna da Romênia, uma aluna da Índia que estava morando no Canadá e uma aluna da Turquia. Uhum. Na segunda turma, tem 2 alunos que foram do Iraque, sendo que um se formou em odontologia na Ucrânia. Nossa. Tem 3 alunas da Índia, uma delas protesista, que estava morando no Canadá também. Ok. Um aluno da China e... Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém. E uma aluna que é da Nigéria, mas foi nascida na UK, na Na Inglaterra. Inglaterra. Nossa. É uma diversidade tão Uhum. grande. Sim. Agora, você me perguntando qual é uma característica, eu acho que a pessoa tem que mostrar ser sincera e honesta. Ok. Honestidade, Uhum. sinceridade e demonstrar que realmente está disposta a trabalhar e que é hard worker, Aham. todo mundo quer uma pessoa assim. Todo Ok. mundo vai querer saber mais dessa pessoa. Uhum. Nesse processo seletivo, eu diria para você que a primeira fase é realmente a fase mais difícil, porque é só avaliação do currículo, é uma aplicação que vem no papel. Sim. A gente no máximo vê a fotografia da pessoa. Eu às vezes nem olho a fotografia da pessoa. Uhum. Vejo o que está no papel, eu vejo o currículo, eu leio a carta da pessoa, o statement, Ok. e ali ela tem que se mostrar falando assim, eu sou uma pessoa que eu mereço ser entrevistada. Ok. Imagina, num pool de 300, de 400 pessoas aplicando, a gente já seleciona 40 para entrevista. Ok. E dessas 40 para entrevista, a gente seleciona 8 para entrar. 8. É. Então, o Nossa. processo seletivo é um funil Uhum. muito afunilado. Sim. Sim. E é muito difícil eu te dizer Uma, uma característica, uma característica. porque, como eu já te falei, é uma diversidade enorme. Às vezes, Aham. uma coisa. E do jeito que a gente faz a avaliação, tem que coincidir, por exemplo, na medida em que a gente vai selecionando para a entrevista, eu avalio o currículo e aí tem um grupo do comitê que avalia esses currículos. Ok. E aí a gente faz um color coding em Aham. termos de Sim. ranking. Aham. E vamos supor que azul é o melhor ranking e vermelho é o pior ranking. Ok. Se eu tenho 4 pessoas entrevistando um candidato, se eu tiver 4 bolinhas azuis, essa pessoa vai para a entrevista. Ok. Mas se eu tiver 4 bolinhas vermelhas, essa pessoa não vai Não para. vai. Uhum. E assim, tem um monte que vai ter 3 bolinhas, 2 com um azul intenso, azul claro e um rosa. E Aham. aí você tem que ir colocando isso Entendi. no Excel Aham. para ir selecionando quem vai ser para a entrevista e quem não Sim. vai para a entrevista. É um processo trabalhoso, mas isso é uma coisa que eu sempre prezei na minha vida, de ser fair, de ser Que justo. legal. Não, isso é muito legal. Aham. Não, com Mas certeza. é um trabalho muito grande. Agora, uma coisa que eu sei, em termos de calibração cultural que a gente falou antes, ah, uma coisa que eu percebi realmente aqui nos Estados Unidos é que processo seletivo é muito diferente do que a gente tem de ideia no Brasil. É. Ah, e muita gente me pergunta no blog, eles falam assim, escuta, mas as minhas notas na faculdade não eram as melhores. O que existe em termos desse aspecto,
o brasileiro, quando for aplicar, que ele não era o primeiro da classe, ele ainda tem chance de ser chamado para uma entrevista? Teoricamente, sim, tem. Ele vai ter que ter os transcripts. Ele Aham. vai ter que ter, por exemplo, no nosso programa, a gente só aceita os transcripts da ECE, E se ok. mas existe também o WES. Aham. O WES tem outras escolas que aceitam. A gente simplesmente calibrou e falou: não, nós só aceitamos via ECE, porque daí a gente elimina a disparidade entre os Disparidade. dois processos. Uhum. Então, todo mundo que vai submeter a aplicação para o nosso programa, eles têm que ter os transcripts via ECE. Aham. Obviamente, é muito difícil. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um outro país, a Índia. A Aham. Índia tem várias faculdades de odontologia, como no Brasil. Sim. E o sistema de ranqueamento de escolas na Índia não é muito claro. Ah, olha. Não é uma coisa muito padronizada. Uhum. Quando eu estive na Índia, eu visitei algumas escolas, eu tenho alguns contatos na Índia. Então, quando eu comecei a fazer esse processo seletivo, eu entrei em contato com alguns colegas meus da Índia, pedindo para eles me passarem informação. Quais são as melhores faculdades de odontologia na Índia? Quais Aham. são as que não são? Porque daí eu vendo quando as pessoas estão aplicando, eu pelo menos tenho uma noção de se eles Tá. estão vindo de uma escola boa ou não vindo de uma Aham. escola boa. Ok. No Brasil, eu tenho uma melhor ideia porque eu vim do Brasil Sim. mas mesmo assim, ainda não dá para você dizer, porque você se formou na Unicamp ou na USP, Uhum. você vai ser melhor do que outros alunos. Sim. Tem E vários outros fatores. Eu estou em academia, em ensino, há mais de 30 anos. Eu sei aham. que não necessariamente os melhores profissionais vão ser os que têm as É. maiores notas. Aham. Mas são aquelas pessoas que têm. Eu acho que a nossa carreira não é um sprint, é Sim. uma maratona. Ok. Legal. Então, Legal. pode ter muita gente que no começo da carreira, ou como aluno de odontologia, tirou um monte de nota excepcional. E Uhum. depois foi esfriando na profissão, foi esfriando na carreira, parou de se atualizar Aham. e fica para trás. Tá. Ao contrário de alguém que sempre foi ali médio para bom, Uhum. e a partir do momento que começou a fazer a prática odontológica, se apaixonou, se viu mais envolvido, continuou fazendo mais cursos, se aprimorando. No Uhum. final, essa pessoa vai ter mais sucesso profissional. Sim. Então, é muito difícil só olhar nota da É. faculdade para ranquear alguém. Aham. Porque esse é uma ideia que, eu pelo menos sempre tive, sabe, concorrer com alguém que era o primeiro da classe, mas, bom, eu digo por mim mesmo, eu nunca fui o primeiro da classe, eu tive, sabe, do médio por ali, mas é a característica de cada um. É, Sabe? E, infelizmente, a gente vem do Brasil com essa ideia de que eles vão classificar você só em cima das suas notas. não, tem E ao passo entrevista, exato, que aqui nos Estados Unidos, eles vão ver, vão conversar com você, eles vão querer saber quem é você. serviço voluntário, Sim, serviço comunitário, tem várias outras coisas que são analisadas. aham. É. E eu tenho o Dr. Christian, que foi um dos criadores da plataforma, o Dr. Dream, ele cresceu como músico. Sabe? Ele estudou música na Alemanha, foi para a Europa super cedo, veio para cá, estudou música em Yale, e isso foi uma forma que acabou destacando ele também no processo de aplicação para a residência que ele fez aqui. Então, não, aqui eu acho legal aqui nos Estados Unidos, você não fica restrito exclusivamente É, ao seu conhecimento odontológico, mas eles não, querem saber da quem você sua é, abrangência em como tudo, né? pessoa, como pessoa. Como pessoa. Eu acho isso muito, muito legal e dá assim uma esperança, não sei se esperança é a palavra certa, mas expectativa grande para
querendo aplicar, falar, poxa, aquelas viagens missionárias que eu fazia não foi perda de tempo, aquele trabalho voluntário que eu fiz vai fazer diferença. Então, acho que isso é uma coisa que atrai bastante, dá um boost, né, para É. a pessoa. O sistema seletivo quer saber quem você vai ser como profissional, Hum, como pessoa, como uhum, qual o seu caráter, qual a sua perspectiva de ajudar a sociedade, de contribuir para a sociedade. Eles veem muito isso. que legal, que legal. Agora, tiveram algumas aplicações do Brasil recentemente? Tivemos algumas, não são muitas, não foram muitas. Aham, Eu acho que um dos fatores que limita o número de aplicação é o custo do programa, uhum, com certeza. sim. Se eu tivesse que fazer, eu pensaria duas vezes, porque é É, um custo elevado. eu tive a oportunidade de ter essa conversa com o meu diretor clínico, um cara super novo, inteligentíssimo. Nossa, nossa, sabe aquele ponto fora da curva? Então, Né? ele tá mais para fora ainda. Entendeu? O cara é excepcional. E eu perguntei para ele com relação a isso, ah, porque existem os financiamentos para poder fazer o curso. É muito difícil você encontrar alguém que fala, não, Se vou você for pagar ali. cidadão ou se você tiver o Isso, green o card, green você card. consegue financiar. Isso. Não, então, mas mesmo a minha questão, quando eu trouxe para ele, foi com relação ao início do pagamento disso. Ele falou que existe uma carência de 6 meses a 9 meses depois que a pessoa termina o curso Uhum. para poder pagar. E sei, era uma curiosidade minha assim que estava guardada há muito tempo e nunca me veio na cabeça, porque você obtém esse recurso, mas e para devolver depois? Aí eu achei interessante, porque dá-se esse tempo para a pessoa, pelo menos, se estabelecer, começar a trabalhar, saber para que caminho vai, para poder andar para frente. Mas, Mas é um investimento. sim, não, Tem que sem ver dúvida. como um investimento. Aham. Como eu disse para você, eu achei muito legal aquilo que você falou no começo, do seu tempo de trabalho ainda. Vai É, valer a pena? Como é que você exatamente. planejar isso? E eu falo, não, nunca tinha me passado pela cabeça essa ideia. Por isso que é bom conversar com as pessoas, isso é muito legal. Muito bom. Luiz, olha, eu queria agradecer demais o seu tempo, cara. Olha, foi muito legal, foi muito joia. Eu vou passar essa nossa conversa para frente. Quero agradecer demais, mais uma vez, o seu tempo, a sua disposição. Sucesso para você aí, a sua, a, na sua atividade como diretor desse Advanced Training. Realmente, eu não vou dizer para você que eu sei o que é, porque eu não faço ideia, mas só pelo que você comentou, realmente, olha, sucesso para você, cara, porque eu acho que você Obrigado. abrindo essa porta para tanta gente de fora, com vontade de mudar a vida, você, poxa, está dando uma ajuda tremenda para muita gente. Isso é parte de um legado, vamos dizer assim. Eu digo até para os meus alunos que na nossa carreira, na nossa vida profissional, a gente passa por fases e a gente começa como uma esponja e no final a gente termina como uma esponja. Eu vou te explicar. A gente começa como uma esponja porque quando a gente é aluno, a gente está ali só absorvendo. Uhum, Mostra tudo para a gente quer absorver. Aí depois a gente gradua, começa a trabalhar, a gente começa a ter a fase de filtro. A gente começa a uhum, filtrar, filtra e vai aprimorando a nossa profissão, da maneira como a gente trabalha. Quando você chega no final da sua carreira, eu não estou dizendo que eu estou no final, mas eu estou uhum. já indo para o final da minha carreira, a gente volta a ser esponja, mas agora para ser squeezed, Squeeze. Para poder. para liberar o Uhum, conhecimento. Então, eu acho que isso é uma oportunidade que eu espero que as pessoas ah, usufruam dessa oportunidade. sim. Quando eu pensei em implementar esse programa, é exatamente para dar condição para as pessoas experimentarem essa oportunidade aqui. Uhum.
E eu acho que pelo menos, é uma contribuição como um legado. Sim, Daqui a algum tempo eu não vou estar mais nessa área, nessa função, mas eu fui o você fundador do programa. plantou ali. Olha, É, Luiz, parabéns de novo. Muito obrigado. muito Sucesso obrigado. para vocês aí. E Precisando de mais alguma coisa, é só entrar em contato. Você tem meu contato aí. a gente faz isso. Muito obrigado, viu? Boa noite, Um então. grande abraço. Tchau, tchau. A plataforma Dr. Dream veio para poder ajudar aqueles que desejam iniciar a sua carreira dentro da odontologia nos Estados Unidos. Clique no link da descrição abaixo e faça parte também desse grupo de vencedores que vem alcançando o seu sonho e objetivo de iniciar a sua carreira dentro dos Estados Unidos. Dr. Dream.